Para vocês, qual que é o segredo para se perpetuar uma boa cultura e o que seria a definição, eventualmente, né, do que é uma boa cultura para vocês? Quer começar aí? Difícil essa, né? Cara, difícil, eu né? tenho, eu tenho 300 colaboradores a gente chama de investidores, é parte da nossa cultura, no escritório principal, e são 3.500 na rede e 260 escritórios separados em todo o país. Então dificulta bastante porque essas pessoas têm diferentes, são unidades franqueadas, então tem toda uma complexidade. Mas de alguma forma acho que a gente tem que vencido nisso quando eu chego num escritório em algum canto do Brasil aí e a galera usa os mesmos termos, tem o mesmo jeito de falar, o mesmo jeito de pensar. E o que eu acho que fez a gente conseguir fazer isso é o lance, o Jim Collins ele fala que cultura é um culto. Então a gente tenta trazer muitos aspectos de culto mesmo. Por exemplo, quais são as nossas cerimônias, como a gente cultua a cultura. A gente tem a cultura muito bem escrita, então ela é pautada lá em 10 atitudes e 7 motivos para ação, são a base do negócio. Então a gente fala que todo mundo que trabalha na V4 tem que ter esses motivos para ação e tem que ter essas atitudes, só que a gente tenta cultuar, fazer cultos para cultuar essa cultura. Esses negócios, essas atitudes, elas também foram mudadas, a gente adicionou 2 ao longo dos anos. Conforme a gente vai observando o que dá certo e o que dá errado, a gente fala que ela é a Constituição, que nem a Constituição americana. Tu não muda ela, cara, tu é intocável, mas eventualmente tu muda, com um processo muito doloroso. A gente até vai adicionar uma 11ª atitude agora, porque a gente percebeu que a gente estava errando nesse aspecto, que é o lance que eu comecei a pergunta aqui, né? Se a cultura é boa ou ruim, porque às vezes a gente é enviesado. Né, a tua visão de mundo culturalmente era uma até um ano atrás e mudou pra caramba. Então tu tem que estar vivo também para te adaptar ao que tu tá observando, que o negócio hoje, que cresce todo dia, ele vira um outro business para servir a mais pessoas ou pessoas diferentes. E uma vez que tu cria esse processo, esse filtro, uma gestão colegiada para definir essa cultura, o mais difícil para perpetuar ela em escala com muita gente é tu ter essas cerimônias de cultuar essa cultura. O próprio Jim Collins ele traz esse termo. Então, a gente faz isso desde o onboard da pessoa, né, quando a pessoa entra, mas a gente tem alguns rituais, como por exemplo um monthly. Então, todo mês a gente junta todo mundo do escritório para fazer um evento de integração, um all hands, né, com todas as pessoas, e todo mês ele tem uma das atitudes como tema. E aí a gente vai fazer o evento inteiro, normalmente é um sábado pela manhã, em todos os escritórios isso acontece, sobre, por exemplo, atingir a liberdade financeira, é um dos motivos para ação. Todo mundo está lá para atingir a liberdade financeira. Então, o último foi sobre isso e o nosso CFO trouxe uma palestra sobre isso, e um dos meus sócios que vendeu uma das partes dele lá por R$1 milhão, ele veio contar o caso dele, como ele atingiu a liberdade financeira através da V4. É literalmente um culto. A gente fica cultuando a cultura, porque se tu deixar ela ali na parede... Tanto que na nossa parede, a gente tem uma parede no escritório principal lá que ela é vermelha, uma parede longa, assim, deve ter uns 15 metros, que cruza parte do escritório, e os motivos para ação estão nessa parede, por ela inteira, só que eles estão de vermelho no vermelho. Porque é uma brincadeira que, cara, ele não precisa ficar explícito, tem que estar dentro de ti, entendeu? Ele tá aqui, mas não tá em branco na parede vermelha, ele tá em vermelho na parede vermelha, tem que estar dentro de ti. E aí a gente faz isso através desses cultos. E na minha cabeça é uma puta dificuldade passar o Barreto aqui pra ver a visão dele, porque às vezes eu fico me perguntando, pô, será que eu não sou a Coreia do Norte, velho? Será que a minha cultura não é a cultura que vai perder o jogo, não é a cultura errada? Não sou a União Soviética, sei lá? Tô olhando pro lado errado da coisa. E aí a minha prova real é sempre o cliente. Por exemplo, uma das nossas atitudes é mais ação e menos glamour, que foi o meu primeiro cliente que me disse. Ele falou, cara, mais ação, menos glamour, mais ação, menos glamour. Aí eu botei isso, lá no começo foi a minha atitude. Então, o meu cliente está em paz com a minha cultura, porque é por ele que eu tô aqui. Aí eu sigo esse caminho.